Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Os Munhecas, o maior e com certeza o mais divertido mesa-cast sobre economia do Brasil e do mundo. É isso aí. Aqui a gente explica economia como se estivesse numa mesa de bar, sem aquele terno e gravata e fugindo completamente do economês. E a nossa pauta de hoje é daquelas. Vamos mostrar como a geopolítica global dá um jeito de viajar o mundo todinho só para bater direto na sua carteira. Para começar, imagina a cena. O que uma confusão lá no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, tem a ver com o preço do tomate na feira de domingo? Parece teoria da conspiração, né? A gente assiste ao jornal, vê aquela crise toda lá longe e pensa que está blindado aqui no Brasil. Só que a economia global é igual vizinhança fofoqueira. O que acontece numa rua chega na outra em 5 minutos. E infelizmente essa fofoca sempre chega em formato de boleto mais caro para a gente pagar. Então, para rastrear exatamente como essa fofoca econômica viaja até a nossa conta bancária, a gente dividiu essa explicação em 4 passos rapidinhos. Primeiro, a gente passa pelo choque do petróleo. Depois, o espirro dos Estados Unidos. Em seguida, a reação do Brasil. E para fechar, a parte que dói, o nosso bolso. Então, bora lá. Parte 1. O choque do petróleo. A faísca da confusão toda. $114,44. Esse foi o preço que o barril de petróleo Brent bateu nas leituras recentes. Pois é, a tensão aumentou num corredor marítimo super importante por lá e o preço da energia simplesmente foi para a estratosfera. E o negócio é o seguinte, o petróleo é o sangue da economia. Se ele fica caro, o frete fica caro. Se o frete fica caro, meu amigo, literalmente qualquer coisa que vai num caminhão ou navio fica mais cara junto. O mais engraçado é ver o pessoal engravatado brigando nas narrativas. De um lado, o mercado financeiro com aquele otimismo de sempre, dizendo, gente, relaxa, é só um choque passageiro de energia. Já do outro lado, a mídia no modo pânico total, a economia mundial é refém do caos. Brincadeiras à parte, a gente não toma partido para nenhum dos lados, mas os dados puros mostram que esse aumento já está encarecendo outras coisas. Se demorar muito para passar, o tal choque passageiro vai virar aquele hóspede chato que não vai embora nunca da sua casa. O que nos leva para a parte 2, o tal espirro dos Estados Unidos. Sabe aquela velha história de que quando os Estados Unidos espirram, o resto do mundo pega uma pneumonia? Então, em abril de 2026, a economia americana gerou 115 mil novos empregos. É um número bom, mostra que o pessoal lá continua trabalhando e gastando. Mas, se a gente comparar com o ritmo bem mais acelerado dos meses anteriores, já é um sinal de que o motor da economia deles está começando a perder força. Está esfriando aos pouquinhos. E por que está esfriando? Olha só o pulso da inflação lá. A inflação geral subiu 3,3% no ano. O detalhe interessante é que o núcleo da inflação está quietinho, estável em 0,2% ao mês. Mas a energia deu um salto assustador de 10,9% em um mês só. É ela a grande vilã puxando o custo de vida dos americanos para o alto. O resfriado deles está começando a dar trabalho. Aí, o banco central deles, o Federal Reserve, solta aquela nota chique dizendo que estão bem posicionados para balancear riscos. Traduzindo da linguagem de Wall Street para nossa língua aqui no Os Munhecas. Eles cruzaram os braços e estão no modo vamos sentar e esperar para ver no que vai dar. Pausaram os cortes nos juros lá. E juro alto nos Estados Unidos é um imã de dinheiro. O investidor do mundo todo prefere deixar a grana rendendo segura lá fora em dólar do que trazer aqui para o nosso Brasil. O que nos joga direto para a parte 3, a reação do Brasil, o Copom no modo alerta máximo. Antes de jogar número na mesa, vamos traduzir o que é a famosa taxa Selic de um jeito que todo mundo entende? Sabe quando chega a fatura do cartão de crédito, a gente paga só o mínimo e aquilo vira uma bola de neve que tira o sono? A Selic é basicamente o freio de mão que o Banco Central puxa com força para tentar impedir que a bola de neve da inflação atropele o país inteiro. Só que no momento, esse freio de mão está puxado até o talo, travado em 14,50% ao ano. E o Banco Central está mantendo essa taxa punitiva de forma muito consciente. Eles falam abertamente o motivo. Incerteza demais lá fora. Culpa direta daquela confusão no Oriente Médio. Eles não podem abaixar os juros e liberar crédito se tem uma inflação estrangeira ameaçando arrombar a nossa porta a qualquer segundo. É o puro efeito dominó em ação. Vamos desenhar. Passo 1, a escalada geopolítica rolando solta com os mísseis lá fora. Passo 2, reflexo imediato. O barril de petróleo dispara na hora. Passo 3, a gasolina mais cara no mundo todo faz a inflação global dar um salto. E aí, o passo 4, os bancos centrais não têm outra escolha a não ser agir com mão de ferro e manter os juros duros nas alturas. É muito louco pensar que tem uma linha invisível ligando um conflito do outro lado do planeta com o fato de que financiar um carro hoje no Brasil está custando os olhos da cara, né?
E o Banco Central não está com medo à toa. A projeção deles é que a nossa inflação oficial, o IPCA, chegue em 4,6% em 2026. É uma pressão matemática que obriga o Copom a manter a nossa economia travada no gelo. Se o petróleo não der trégua e subir mais, essa inflação projetada sobe junto sem pedir licença. E agora a gente chega na parte 4, o fim da nossa trilha, o nosso bolso, onde a teoria vira prática dolorosa. O pessoal de mercado adora usar um termo chique chamado inflação de tradables. Parece nome de remédio, mas é só um jeito gourmet de falar que as coisas que o Brasil importa ou exporta estão ficando mais caras. Pensa no seu pastel de feira maravilhoso. Se o preço internacional do óleo de soja sobe por causa do dólar alto e do frete marítimo, adivinha de quem é o bolso que chora? O de quem está comendo pastel domingo de manhã. O pãozinho francês? Mesma história com o trigo. A geopolítica global está literalmente escondida no fundo da sua sacola do mercado. E as pancadas diárias não dão folga. É o preço assustador que a gente paga na hora de abastecer o carro na bomba do posto. É o caminhoneiro pagando caro no diesel e precisando cobrar mais caro no frete, o que faz o preço do arroz e do feijão pular na prateleira. Vai viajar? A passagem aérea está custando um absurdo por causa do querosene de aviação. Precisa de um empréstimo para a empresa ou para a casa própria? O banco cobra uma fortuna porque a Selic está nas nuvens. É a economia real operando puramente no modo de sobrevivência. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, a gente deixa a pergunta de $1 milhão, sabendo que a geopolítica viaja de carona e entra direto no nosso carrinho de mercado. Como é que o pessoal em casa vai adaptar o orçamento familiar? Porque os choques já bateram na porta, a fatura chegou. Onde vai ser necessário cortar para conseguir blindar as finanças e atravessar essa fase? Fica aí essa reflexão, porque milagre não existe e a inflação não avisa antes de entrar. É isso aí, galera. Agradecemos demais pela audiência de sempre. Muito obrigada por acompanharem mais esse episódio de Os Munhecas, o espaço onde a economia vira conversa de bar e faz sentido para a vida real. Fiquem de olho no mundo para conseguir proteger o bolso de vocês. Um grande abraço, cuidado com os boletos e até a próxima. Valeu, pessoal!